Olá pessoal, hoje estamos no segundo vídeo sobre a importância da leitura na formação da fé católica. Padre Carlos, obrigado de novo pelo senhor poder participar aqui desse vídeo conosco. Hoje eu já estou vendo aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O que o senhor tem a nos ensinar aqui? Por que a indicação desse livro? Olha, Fábio, a pergunta foi até boa, né? Por que a indicação desse livro? Já vou dar a resposta. A Suma Teológica, atualmente, posso dizer assim que é um tesouro escondido na igreja. A igreja tem um tesouro, que é essa Suma Teológica, que é essa inteligência de Santo Tomás de Aquino, e que, no entanto, é um tesouro escondido, né? Você já leu a Suma? Ainda não, padre. Então, estou aqui para aprender. Isso, é um tesouro escondido, as pessoas não conhecem, inclusive estudiosos, sabe? Às vezes pessoas que são estudiosas de vários temas, muitas vezes não conhecem a Suma, e é um tesouro. Claro, é um livro mais bem elaborado, né? Não é um livro impossível de se ler, mas é um livro que tem que ter como vou dizer, alguns conceitos prévios, né, para entender bem assim, que não são difíceis de conhecer. São conceitos filosóficos de base que já nos trouxe Aristóteles, por exemplo, entender um pouquinho o que é matéria, o que é forma, ato, potência, substância, acidentes. São conceitos, né, ser, essência, são conceitos filosóficos que tendo aí entendendo um pouquinho sobre isso, você consegue entender melhor a Suma e consegue entender melhor também os grandes doutores da igreja, porque a linguagem, né, é escolástica. Entender o catecismo, por exemplo. Uma pergunta, padre. Muito se fala de São Tomás de Aquino. Toda hora que a gente escuta falar sobre teologia da Igreja Católica, se escuta falar de São Tomás de Aquino. Por que São Tomás de Aquino é a referência? O senhor pode contar para a gente? Sim. Eu vou até já deixei aqui para dar essa resposta. Interessante que eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas eu já tinha deixado a resposta dela, porque eu já ia falar sobre isso. Assim, Santo Tomás de Aquino, ele é chamado doutor angélico. Para você ter ideia, Fábio, por exemplo, para conhecer bem, né, entender bem a Sagrada Escritura, conhecer bem a nosso Senhor Jesus Cristo, as verdades de fé, Santo Tomás é uma luz que você tem que ver. Com clareza, em poucas linhas, ele resolve um problema enorme para a nossa cabeça. Que você, em poucas linhas, lendo Santo Tomás de Aquino na Suma, ele vai ler uma questão ali, com poucas linhas, resolve o tema. E com uma claridade, com uma objetividade, Santo Tomás, com uma lógica intrínseca e incrível. Ele não é que ele fica dando voltas para chegar em alguma coisa. É um método escolástico, uma lógica, usa da lógica, né? Então, premissa maior, premissa menor, conclusão. Pum, pum. Resolve o problema. E resolve, para te falar a verdade, se não for todos, quase todos os problemas, viu? Tem que ver. E é incrível porque Santo Tomás de Aquino ele é do século XIII, né? E ele no século XIII, a Suma é tão profunda que nós resolvemos problemas de hoje baseados na Suma. Sem a Suma não conseguiríamos resolvê-lo. Bem, problemas teológicos, filosóficos, que Santo Tomás já iluminou no século XIII. Então por que estudar Santo Tomás, né? Eu vou deixar a autoridade dos papas falarem no meu lugar nesse tema. Olha só que interessante. Alguns papas, tem vários papas que falaram sobre eles. Aqui alguns só para não alongarmos tanto.
mas que já vai alongar um pouquinho. Veja bem, Fábio. Vamos lá. Papa João 22. Olha o que o Papa João 22 diz sobre Santo Tomás de Aquino. Iluminou mais a Igreja que todos os outros doutores. Em seus livros aproveita mais o homem em um só ano que nos estudos dos demais durante toda a vida. Nossa. Olha só, em um só ano no estudo de Santo Tomás se aproveita mais do que o estudo de todos os outros durante toda a vida. Importância. E Imagina. E eu, católico, há muitos anos na igreja, eu não tinha tido nenhuma recomendação de nenhum padre, estuda São Tomás de Aquino. Eu tenho certeza que você aí de casa também devia estar se perguntando por que está tanto tempo na igreja e nunca leu São Tomás de Aquino. Realmente, Santo Tomás como eu disse, é um tesouro escondido. Mas geralmente os tesouros são escondidos mesmo. Pois é, é um tesouro escondido que está sendo revelado. Como falamos na parte 1 aí sobre a questão do Tratado da Verdadeira Devoção. Um tesouro que estava escondido realmente. E que apareceu aí. Então, olha, outro Papa, falando sobre a Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino. Papa Leão XIII, muito acima de todos os doutores eclesiásticos, brilha Santo Tomás, como príncipe e mestre de todos. Olha só, muito acima de todos os doutores eclesiásticos, brilha Santo Tomás, como príncipe e mestre de todos. Concílio Vaticano II. Tenha-se por mestre Santo Tomás de Aquino, de maneira especial na teologia e na filosofia perene, que é a filosofia de Santo Tomás. E olha que interessante que vai falar o Papa Paulo VI, comentando sobre o Concílio Vaticano II. Ele vai afirmar assim: é a primeira vez que um concílio ecumênico recomenda um teólogo, e este é precisamente Santo Tomás. João Paulo II. Precisamente por esta razão, a Igreja tem consistentemente proposto Santo Tomás como mestre de pensamento e modelo do jeito certo de fazer teologia. Mestre de pensamento e modelo do jeito certo de fazer teologia. Tá vendo? Tô vendo a riqueza e o tesouro, né, como o senhor comentou, que estava escondido. Mas, padre, se eu pegar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, sem conhecer, eu vou conseguir entender esse tesouro também? Fábio, não entende tudo não, mas entende muito. Ou, pode-se dizer assim, qualquer coisa que você entender é parte desse tesouro, entende? Tem coisas que são mais profundas, por exemplo, na parte filosófica, né? A parte mais metafísica, um pouquinho mais profunda, essas partes assim. Aí às vezes fica um pouquinho mais difícil de entender se não tem aqueles conceitos prévios que eu falei, né? Se você não sabe a definição de substância, acidente, matéria e forma, ato, potência, ser e essência. O senhor consegue dar uma introdução rápida, só para as pessoas que estão assistindo o vídeo, elas terem um pouquinho da noção, porque a gente não conhecia nem esse tesouro de São Tomás de Aquino. E aí as pessoas que estão em casa, estão assistindo, elas terem essa noção também é importante, porque daí quando elas comprarem um livro e elas começarem a ler sobre isso, elas vão lembrar do senhor falando. E aí você em casa vai conseguir ter uma noção e vai enriquecer a fé católica, né? A sua fé católica. Eu quando estou lendo um livro e eu já escutei algum padre falando, seja em algum aprendizado, numa homilia, eu leio e falo, puxa, isso faz uma conexão e a minha fé enriqueceu. Então, até para que as pessoas, antes de comprarem esse livro como indicação, ter uma ideia um pouco. O senhor consegue rapidamente, a gente
não é uma aula de teologia, né? Não é uma, não precisa ser completo, mas só um pouquinho para a gente poder conhecer. Sim, dá para dar um exemplo, para vocês verem como que depois você entende melhor outras coisas. Por exemplo, ato e potência, as duas coisas que eu falei aqui, esses dois conceitos, ato e potência. Ato, a definição, é qualquer perfeição de um ente, né? E potência é a capacidade real de receber um ato ou realizar um ato, né? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem assim. Uma maçã, que aqui eu vou resolver dois exemplos num só. Uma maçã, ela é verde, uma maçã verde, que está verde no pé ainda. Vamos pôr que ela está verde lá no pé ainda, pegar ela verde. Ela está sendo verde em ato, né? Tem essa perfeição verde em ato. Mas é uma qualidade de maçã que sabemos que quando ela amadurece, ela fica vermelha, né? Então, ela está verde em ato, mas ela tem a potência, a capacidade de tornar-se vermelha. Então, ela está em vermelha em ato? Não, mas em potência sim, ela tem a capacidade. Ou, por exemplo, nós aqui estamos aqui em ato, né? Mas podemos falar, você está em potência de estar em sua casa, porque tem essa capacidade real de estar na sua casa, por exemplo. Sim. Então, estar aqui é em ato, na sua casa em potência. Entende? Quando você chega na sua casa, você atualiza essa potência, você está na sua casa em ato. Entendi. Entende? Olha só, percebam só, pessoal, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Esse é só um detalhe do que vocês vão encontrar e ter esse entendimento para que consiga ter a compreensão de tudo aquilo que São Tomás de Aquino quer trazer para nós, né? Por isso que é um tesouro escondido, por isso que a gente precisa buscar um pouco mais, né? Então, tem essa questão. Por exemplo, substância acidente, também nesse mesmo exemplo nós conseguimos ver aí. A substância é aquele que é em si mesmo, né? E o acidente é aquilo que é no outro, né? Como a substância é aquele que é em si mesmo como seu sujeito, o acidente é aquele que é no outro. Esse conceito, né, aristotélico e tudo que Santo Tomás pega, é um conceito também que nos ajuda a entender várias coisas, se nós entendemos esse conceito. Então, por exemplo, substância. Então, vamos pegar o mesmo exemplo da maçã. Tá. A maçã é uma substância, certo? É em si mesma ali, é uma substância, maçã. E a cor é um acidente, é uma substância acidente. A cor é acidente, tamanho, são as 10 categorias aristotélicas. Mas só para pegar um exemplinho aqui, porque não é aula disso, mas só para entender. A maçã é uma substância. A cor na maçã é um acidente da maçã. Ou seja, de modo que se ela muda de verde para vermelha, eu te pergunto, vamos supor, você tem essa maçã que está verde, aí passou 2 meses e está vermelha. A substância mudou? Não, a substância, a maçã é a mesma, mas mudou alguma coisa nela. O sabor, ela amadureceu, a cor. Por que mudou? Então essa mudança, ela mudou sem deixar de ser o que ela era. Então a substância permaneceu a mesma, mas mudaram aí os acidentes. Entende? Entendi. Então a cor é um acidente. Agora olha que interessante. Substância, acidente, né? Cor, tamanho. Então, por exemplo, um nenenzinho, né? Eu pego uma foto sua de quando tinha 6 anos e pego uma foto e você hoje. A substância, você, o Fábio, é o Fábio, certo? Certo. Mas mudou, não mudou? Mudou. O que mudaram? Os acidentes, né? Cor, localização, tamanho, entende? Tamanho ficou um pouco maior mesmo, Fábio. Tamanho, aumentou bastante. Mas então, olha só que interessante. Agora, com esses conceitos filosóficos bem entendidos, vou te ajudar. Você vai ver como que a razão ajuda a fé. Olha que interessante, como que a razão ajuda. A razão mostra isso, tá vendo? Tá.
existe essa composição nas coisas de substância e acidente, é uma composição que se chama. Agora, eu vou te fazer você entender a substância e acidente, né? Tá. Então, agora você vai entender, vai ver como que a razão ajuda na fé. Então, na hora da missa, Santa Missa, Tá. você tem no ofertório o pão e o vinho, que são ofertados na Santa Missa. Quando o padre consagra, se dá uma transubstanciação, não é isso que nós falamos? Isso. E o que vai acontecer então? Na maçã, nós falamos que ela mudou de verde para vermelho. Então, você manteve-se a substância maçã e mudaram os acidentes, o sabor, a cor, né? Tornou-se vermelho, né? Você também era pequeno, ficou grande. Mudaram os acidentes, a substância permaneceu. Na Santa Missa se dá uma transubstanciação. Entendendo agora o que é uma substância, o que acontece na Santa Missa? Transubstanciação. Quando o padre, tendo o pão na mão, tendo o vinho, né, que não necessariamente precisa estar na mão, né, mas tendo o pão, o vinho, pronuncia as palavras da consagração, o que vai acontecer aí? Se dá uma transubstanciação. A substância pão se torna a carne de Cristo. A substância vinho se torna o sangue de Cristo. E permanece o que aí? O que permanece? Os acidentes. O acidente do pão e o acidente do vinho. Então você vê a cor de pão, a cor do vinho, o azedo do vinho, o gosto do pão, porém a substância é outra. Então se dá o contrário da maçã. Que se tornou o sangue. Corpo e sangue de Cristo. Entende? Então se deu uma transubstanciação. Mantiveram-se aí os acidentes e a substância mudou. No outro exemplo da maçã, manteve-se a maçã. Voltando aqui. Na Santa Missa, mudou-se a substância e permaneceram os acidentes. Então, a substância, pão e vinho, tornaram-se corpo e sangue. Na maçã, a maçã de verde passou a vermelha, a substância permaneceu a mesma, mudaram os acidentes. Sim. Deu para entender um pouquinho? Deu para entender. Acho que o pessoal de casa também conseguiu entender. A gente está avançando aqui com a segunda série de vídeos. A gente vai encerrar esse segundo vídeo por hoje. Como São Tomás de Aquino, ele é muita coisa para se falar num único vídeo. O terceiro vídeo a gente vai voltar e vai dar continuidade em São Tomás de Aquino e falar um pouquinho sobre a súmula teológica, tá bom, pessoal? Padre Carlos, obrigado de novo e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.